Livros. A melhor forma de você viver a experiência de uma pessoa, seja ela real ou não. A melhor forma de você exercitar a sua imaginação. A forma mais antiga de adquirir conhecimento. Hoje eu vim falar sobre 7 livros. 7 livros incríveis que vão ajudar você a alcançar os seus objetivos. Eu só quero falar que todos os links desses livros vão estar aqui embaixo na descrição e esses são os meus links de afiliado. A partir do momento que você compra por esses links, você ajuda o canal. O primeiro livro é um livro bem de autoajuda mesmo, que o pessoal aqui embaixo nos comentários pode me zoar até. Mas eu fiz questão de colocar esse livro na lista porque ele traz alguns pensamentos filosóficos que eu já vou me adentrar. Qual que é esse livro? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Como eu disse, esse livro traz alguns pensamentos filosóficos, só que de forma bem moderna, de uma forma jovem. E esse livro me ensinou uma coisa que os meus pais não me ensinaram, que meus professores não me ensinaram. Quem provavelmente iria me ensinar seria as porradas e os murros da vida. Esse negócio se chama autorresponsabilidade. E a melhor forma de você entender o que é autorresponsabilidade é eu contando a história que o livro conta. Tinha um cara, um moleque chamado William James. Ele nasceu numa família bem rica, porém tem coisas que o dinheiro não compra. Saúde é uma delas. Saúde, algo que William James não tinha. Por mais que a família dele pudesse pagar por médicos, a medicina no século XIX não era tão avançada assim. Por conta dos seus problemas de saúde, William James vivia preso dentro do seu quarto, não saía, não fazia amigos. Ele preferia perder o seu tempo pintando quadros, coisa que seu pai não via a menor utilidade. Com o tempo, William James foi se tornando o filho decepção. Na vida adulta, enquanto os irmãos de William se tornavam grandes escritores renomados, William James largava a faculdade de medicina em Harvard para fazer uma expedição na floresta amazônica. E por um grande azar, William contraiu varíola e, fraco, desnutrido por conta da varíola, seus problemas de saúde voltaram. Ele começou a ter espasmos nas costas, da qual ele não conseguia andar direito. E por algum milagre, ele deu um jeito de sair da floresta amazônica para voltar para Nova Inglaterra, lembrando que é no século XIX. Quando ele voltou, o pai de William estava totalmente decepcionado com o filho. E por conta de tudo que viveu, William James se sentiu um fracassado. E ele entrou em depressão e pensou em seriamente se matar. E durante uma noite do seu quarto, William James estava estudando filosofia, algo que ele era amarradão. E ele se deparou com um texto da qual citava um negócio chamado autorresponsabilidade. E como a autorresponsabilidade nos dá o controle sobre as nossas vidas. E como dessa forma a gente consegue tornar as nossas vidas melhor. James, olhando para si mesmo, falou: eu vou assumir a responsabilidade da minha vida durante o ano, por tudo o que aconteça. Não importa se é culpa minha ou não, eu vou assumir a responsabilidade. Se nada mudar dentro de um ano, eu vou me matar. Conclusão: William James se tornou o pai da psicologia norte-americana e teve suas obras traduzidas em uma porrada de idiomas. Qualquer pessoa que estude filosofia ou psicologia sabe quem é William James. Isso nos prova que quando a gente assume a responsabilidade sobre as nossas vidas, a gente ganha um controle sobre as nossas vidas. Não é culpa sua se você nasceu pobre, mas é sua responsabilidade mudar a sua vida financeira e dar o melhor para a sua família. Não é culpa sua se você é negro e sofre racismo, mas é sua responsabilidade lutar contra esse pensamento nojento e ultrapassado e fazer do nosso mundo um lugar melhor de se viver. Não é culpa nossa que o nosso governo esteja cheio de políticos desonestos e corruptos, mas é nossa responsabilidade, nas próximas eleições, escolher políticos honestos e dedicados. A autorresponsabilidade é igual controle sobre as nossas vidas. O próximo livro que eu quero falar agora é um dos melhores livros que eu li em toda a minha vida. Ele só fica atrás de Harry Potter. Velho, mano, é difícil colocar em palavras o que esse livro fala, entende? É só lendo que você vai entender. O nome desse livro é Mais Esperto que o Diabo. Eu vou tentar fazer um resumo desse livro sem dar spoiler.
O Napoleão Hill, que é o autor desse livro, escreve esse livro em forma de entrevista. E o entrevistado é o diabo, vulgo capeta. E nessa entrevista, o Hill pergunta ao diabo por que pessoas alcançam o sucesso e outras não. Porque algumas pessoas conquistam grandes quantidades de dinheiro, outras não. E o diabo explica muito bem alguns conceitos. Conceitos sobre alienação, o hábito de se alienar. Como o hábito da alienação nos leva a ter maus hábitos. E eu nem falo da nova música do Ed Sheeran. Esse livro quebra muito tabu, principalmente em relação ao demônio. Porque esse livro quebra totalmente a forma da qual a gente imagina o diabo. A gente sempre imagina aquele cara feio e escroto com um chifre, um tridente na mão e um rabo pontudo, como o Pica-Pau nos mostrou. Mas a verdade é que a gente cria os nossos próprios demônios. A gente é responsável por toda a intolerância que cerca o nosso mundo. A gente é responsável por várias guerras que devastaram várias vidas. O que o diabo, vamos dizer assim, fala, que na verdade é o autor que fala, ele diz que o que o diabo fala é como pensamentos de nossos pais, líderes religiosos, professores, influencia nas nossas vidas. A forma como que a gente pensa sobre dinheiro, a forma como a gente pensa sobre sucesso, a forma da qual a gente pensa sobre sexo. O livro quebra totalmente esses paradigmas. E sem dúvida, se alguém almeja o sucesso, é importante ler esse livro, porque ele diz uma coisa muito clara. O fracasso não é o oposto do sucesso. Não, você não está aqui, o sucesso está aqui e o fracasso está aqui. Não. O fracasso está entre você e o sucesso. O livro deixa bem claro isso. E o que mais me chama a atenção nesse livro é aquela coisa que eu falei sobre alienação, o hábito de se alienar. Existem pessoas alienadas e pessoas não alienadas. E nada melhor do que o próprio livro explicar o que é um alienado, não? Na página 73, o livro explica o que é um alienado. A primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a vida. A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquistará nada por meio do pensamento e do esforço. Ele gasta tudo o que ganha e gasta ainda mais se consegue crédito. Ele ficará doente ou debilitado por alguma causa real ou imaginária e clamará aos céus ao sofrer a menor dor física. Ele terá pouca ou nenhuma imaginação. Ele não terá nenhum entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressará claramente a sua fraqueza, pegando o atalho de tudo que puder. Ele terá um temperamento explosivo e total falta de controle sobre as suas emoções. A sua personalidade será sem magnetismo e não atrairá nenhuma pessoa à sua volta. Ele terá muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Ele normalmente diz saber de tudo, mas não é bom em nada. Ele se negará a cooperar com aqueles que estão à sua volta, mesmo aqueles que possam depender de seu trabalho para comida e abrigo. Ele cometerá os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele terá uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos, sempre pronto a crucificar todos aqueles que estiverem em desacordo com ele. Ele esperará tudo dos outros, mas estará disposto a dar pouco ou nada em troca. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele será taxativo na condenação do seu governo, mas ele nunca lhe dirá definitivamente como a gestão pode ser melhorada. Ele nunca tomará decisões sobre nada, se puder evitá-las. E se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de que ele reverta suas decisões na primeira oportunidade. Ele comerá muito e se exercitará pouco. Ele beberá bebida alcoólica se alguém pagar para ele. Ele apostará muito. Ele criticará os outros que estiverem sendo bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalhará duro para não pensar, enquanto os outros trabalharão para ter uma boa vida. Ele contará uma mentira antes de admitir a sua ignorância em qualquer assunto. Se ele trabalhar para os outros, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará
na sua frente. Agora uma pergunta: você é um alienado? O próximo livro também é do Napoleão Hill, e esse livro é Quem Pensa Enriquece. Mano, esse livro é uma receita com os ingredientes que você precisa para ficar rico. Eu tirei 2 grandes insights desse livro. Quais que foram? Primeiro foi o Mastermind que o Napoleão Hill fala. Mastermind é quando 2 ou mais pessoas se juntam em prol de alguma ideia, seja um negócio, seja uma família, seja um culto. Ter um mastermind é uma das melhores formas de você adquirir conhecimento. Se você é a pessoa mais inteligente do grupo, você está errado. Para você se tornar uma pessoa extremamente incrível, você precisa de pessoas extremamente incríveis ao seu redor. Muitas vezes mais incríveis que você. É muito simples. Você não precisa ser a pessoa mais inteligente do trabalho. Você só precisa ter pessoas mais inteligentes que você, trabalhando para você. Esse livro conta uma história que aconteceu com o Henry Ford. Provavelmente você conhece. Ele é o pai do automobilismo. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Henry Ford foi pacifista. Ele não queria que aquela guerra acontecesse. E um jornal americano chamou Henry Ford de ignorante e iletrado. E Ford ficou muito irritado com aquilo e resolveu processar o jornal por calúnia. Com isso, os advogados, durante o julgamento ali do processo, quiseram fazer algumas perguntas ao Ford. Não foi sobre carros. Foi sobre matéria escolar, como ciências, geografia, história e matemática. E a cada pergunta que os advogados faziam, o Henry Ford ficava mais irritado. Até que chegou o momento que ele explodiu e falou: eu tenho vários botões na minha mesa. Eu posso apertar qualquer um deles e qualquer funcionário vai vir ao meu comando responder as perguntas da qual você faz. Isso prova que quando a gente tem pessoas com mais conhecimento que a gente trabalhando para a gente se torna uma pessoa foda. Isso prova que é importante a gente estar cercado de pessoas que sejam mais especializadas do que a gente. Mastermind se resume em uma palavra: networking. Eu li esse livro e ficou claro para mim que eu precisava fazer networking, que todo mundo precisa fazer networking caso queira crescer. E pegando agora uma parte mais mindset, o outro insight que eu tirei foi sobre fé. Fé não numa religião, não fé sobre alguma religião, mas fé na vida. Fé de que tudo vai dar certo. Fé de que não importa o que aconteça, aquilo que você deseja, você vai conquistar. Fé é a certeza inabalável de que tudo vai dar certo. O próximo livro que eu vim falar aqui também é um livro sobre riqueza. Eu acho que é um dos melhores livros sobre riqueza. Qual que é? Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Velho, esse livro fala como que pessoas conquistam dinheiro e outras pessoas não conquistam. Como pensamentos que a gente tem sobre dinheiro afeta a nossa vida financeira. Se a gente tem pensamentos negativos em relação ao dinheiro, a gente nunca vai conquistar grandes quantidades de dinheiro. E o T. Harv Eker fala uma coisa muito interessante, que sentimentos levam a pensamentos, pensamentos levam a ações, e ações levam a resultados. Para você conseguir conquistar dinheiro, você precisa mudar o seu sentimento em relação ao dinheiro. Porque assim você vai conseguir mudar os seus pensamentos, as suas ações e os seus resultados. E a parte mais marcante desse livro para mim é o arquivo número 12, da qual o T. Harv Eker fala sobre escassez. Que quando a gente tem a mente pobre, a gente pensa de forma escassa. Tipo, eu preciso sacrificar algo para conquistar algo. E quando a gente tem uma mente milionária, a gente pensa, como que eu consigo conquistar as duas coisas? Um exemplo clássico, para você ter um negócio de sucesso, você precisa sacrificar o seu tempo com a sua família. E sim, sempre vai existir um desequilíbrio no começo. Precisa ter esse desequilíbrio. Um atleta não vai para as Olimpíadas treinando 5 dias da semana e bebendo cerveja e comendo torresmo nos fins de semana. Não, isso não existe. Mas a partir do momento que você passa pelo início do processo, você precisa ter um equilíbrio para manter aquilo que você conquistou. A gente sempre precisa ter um pensamento: como eu consigo os dois?
A gente sempre vai precisar de um pensamento que nos diz que é possível ter as duas coisas. Quem vale mais? A sua família ou o seu negócio? Vamos fazer o seguinte: toda vez que você se vê em uma situação da qual você precise escolher entre duas coisas, pensa como que você consegue ter as duas coisas.